Amados, algumas vezes na Bíblia nós vemos o homem se escondendo de Deus. Nós começamos a nossa leitura aqui falando do primeiro homem que se esconde de Deus. Ele se esconde de Deus porque Deus tinha falado para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comem do fruto proibido, e quando eles comem, eles percebem que eles estavam nus, e a nudez significa vergonha, e a vergonha, ela faz com que a gente queira se esconder. Então o que Adão faz? Adão, ao invés deles chegarem em Deus e dizer para Deus: Senhor, eu errei, eu comi do fruto que não era para comer, simplesmente ele meio que se aparta do relacionamento com Deus, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. E aí vem a pergunta, quando Deus à tarde, que toda tarde Deus ia falar com eles, naquela tarde foi diferente, porque Deus, ele vem para falar com Adão, e ele faz uma pergunta: onde tu estás? É óbvio que quando Deus faz essa pergunta para Adão, não é que ele não sabia aonde Adão estava, porque Deus sabe tudo, Deus vê tudo, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Mas quando Deus fala onde tu estás, era exatamente para trazer a consciência de Adão, de que ele não precisava se esconder, de que ele não precisava fugir, que Deus era amigo dele, que Deus era o pai dele, e que ainda que ele tinha errado, Deus iria recalcular a rota dele, Deus iria perdoar o pecado dele. Então, você vê que o medo de Adão fez com que ele se escondesse. E nós vemos na Bíblia que depois de Adão, teve Saul também, que quando foi chamado para ser rei, ele se esconde entre as bagagens. Nós vemos a história de Jonas, quando Jonas é chamado por Deus, Deus fala para Jonas: vai para uma cidade chamada Nínive. Ele desobedece, ele vai para uma cidade chamada Tarsis, e ele na sua cabeça, ele achava que ele poderia se esconder de Deus, e ele, quando ele estava viajando para o lado contrário, que Deus falou que não era para ele ir, ele vai para o porão do navio, porque ele achava que lá no porão do navio ninguém ia ver ele, nem Deus, mas ele estava enganado. Vemos também a história, o próprio Pedro, discípulo de Jesus, quando Jesus morre, ele pensa que Jesus não iria mais voltar, que estava tudo terminado, ele vai para o meio do mar, ele entra no seu barco, ele volta a pescar, ele vai para o alto mar, como se estivesse se escondendo do seu chamado, como se estivesse se escondendo de Deus, mas Jesus não permite isso. Jesus vai até a praia, encontrar com ele novamente. Então o que Deus quer nos mostrar? Que todas as vezes que o homem tentou se esconder de Deus, o homem não obteve êxito, o homem não conseguiu. Por que o homem não conseguiu se esconder de Deus? Porque é impossível se esconder de Deus. É impossível você se esconder de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala isso, fala: é impossível você se esconder de Deus. Amém? Quando eu era pequeno, não sei se vocês já fizeram isso, quando eu era pequeno, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, ou 7 a 10 anos de idade, às vezes eu estava em casa sozinho, minha mãe ia trabalhar, quando ela voltava para casa, que eu via que ela estava chegando, eu corria para dentro de casa. Às vezes eu estava na rua, eu corria para dentro de casa, eu pegava uma coberta, eu pegava um lençol. Às vezes eu não tinha lugar para se esconder, que a gente morava num quarto e cozinha, numa época a gente morava num quarto e cozinha, eu não tinha onde se esconder, aí eu pegava e falava: vou me esconder aqui, vou me cobrir aqui no sofá. Aí eu cobria a cabeça, cobria tudo, ficava deitado assim, como se ela fosse entrar, olhar na sala e falar: vem de um corpo estranho ali debaixo da coberta, e ela fosse achar que eu não estava ali. Eu achava mesmo que eu ia conseguir me esconder da minha mãe daquele jeito, só porque eu estava cobrindo a cabeça. E às vezes ela, para não deixar eu sem graça, né, para poder não entrar na brincadeira, ela falava: onde será que está o Éder, hein? Onde será que o Éder foi, esse menino, não sei o quê? Quando eu achar ele vai ver, né? Ficava brincando, e eu achando ali: ela não está me vendo lá debaixo da coberta, mas ela sabia que eu estava ali. É a mesma coisa Deus, quando você quer se esconder de Deus, quando esses homens aqui tentaram se esconder de Deus, eles estavam fazendo a mesma coisa. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139, para você ver um pouquinho, aquilo que Deus nos fala no Salmo 139, para que você tire da sua cabeça,
Deus não quer. O tema dessa noite, até esqueci de falar o tema dessa noite. O tema dessa noite é: não se esconda de Deus, mas se esconda em Deus. E você vai sair daqui entendendo isso, que Deus é teu amigo, que Deus é teu pai, que Deus jamais quer ficar longe de você. Salmo 139, quem achou, diga amém. Versículo 1, olha só o que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde? Leia o 7 agora. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Leia o 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão? É o pastor Éder, debaixo do lençol no sofá. Não, o lençol vai impedir ela de me ver. E ele fala que eu vou dizer, não, as trevas vão me encobrir, ele não vai me ver. E a luz ao meu redor de mim se fará noite. Agora leia o 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Não adianta querer se esconder de Deus. Ele está te vendo, Ele está vendo tudo. Não adianta a gente querer esconder nem os nossos defeitos, nem os nossos pecados. Como Davi, ele no Salmo 51, Davi tinha cometido um adultério e ele tinha mandado matar o marido dessa pessoa que ele cometeu o adultério. E aí ele chega diante de Deus, ele tentou esconder por um tempo isso, mas a Bíblia fala em Lucas 12:2, não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Tudo que está oculto, tudo que é feito às escondidas, uma hora vai aparecer, Então, não adianta a gente querer esconder nada de Deus. O que o homem tem que fazer? Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, fala que aquele que esconde os seus pecados não prospera. Aquele que coloca a sua sujeira para baixo do tapete e acha que às vezes, exteriormente está tudo bem, mas às vezes a pessoa, ela tem erros que ela não assume. As pessoas muitas vezes são orgulhosas, elas não confessam diante de Deus que elas precisam de Deus, o orgulho não deixa. Sabe aquela coisa, não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu sou independente. E aí às vezes as pessoas pecam por isso, porque o que mais Deus quer do ser humano é que ele seja dependente de Deus. O que mais Deus quer de nós é que nós sejamos dependentes dEle. É por isso que muitas vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida. É por isso que muitas vezes Deus permite tribulações em algumas áreas da nossa vida. É por isso que muitas vezes Deus não resolve a nossa vida por completo, porque Ele não quer nos perder. Posso ouvir um amém da igreja? Ele não quer te perder. Agora, lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o que Deus espera? Deus espera que nós sejamos sinceros com Ele. O que Deus esperava de Adão? Não é que ele se escondesse, mas que ele falasse: Senhor, eu comi do fruto que eu não podia, e agora, Senhor, me ajuda, Senhor. E é isso que o Senhor queria, tanto que o Senhor resolveu depois, fez roupa para ele, teve que matar os primeiros animais para poder pegar a pele dos animais e fazer as roupas para eles vestirem, para eles não se sentirem envergonhados. Ou seja, Deus recalculou a rota deles. Óbvio que quando eu peco tem consequência, não é eu vou chegar em Deus, Deus encobre o meu pecado aí, não, eu vou falar o que Deus já sabe, mas quando eu falo, quando eu confesso e eu deixo, então eu alcanço misericórdia. Provérbios 28:13, quando eu confesso os meus pecados e paro de praticar, eu alcanço da parte de Deus a misericórdia. Eu paro de me esconder. E quanta gente se escondendo atrás de uma rede social, quanta gente se escondendo atrás de um Facebook, parece que está tudo bem, mas está tudo estragado, mas está tudo podre. Quanta gente se escondendo atrás de um Instagram, quanta gente se escondendo atrás de um sorriso,
Quanta gente se escondendo atrás do dinheiro que tem, porque se não é o dinheiro que tem, não tem amigo. Se não é o dinheiro que tem, não tem os parceiros, os parças. Como muitos aí, que tem muitos amigos, mas até o momento que tem, depois que não tem, perde tudo. Porque é exatamente isso que o Senhor está falando. Não adianta se esconder atrás de nada. Deus não te criou para você viver escondido. Porque aqui está dizendo que ainda que nós levemos a nossa cama para o mais alto monte, o pico mais alto do mundo, vai para o pico mais alto do mundo, lá você vai encontrar com o Todo-Poderoso, lá você vai encontrar com Deus. E ainda que você vá para o mais profundo abismo, como foi Jonas, porque depois que Jonas foi descoberto lá no porão, porque os marinheiros falaram, tem uma grande tempestade, alguma coisa está acontecendo, algum Deus está contra nós fizemos alguma coisa, estamos sendo cobrados. E aí quando eles foram ver que o navio ia realmente afundar, Jonas falou, não, sou eu, está acontecendo essa tempestade, porque Deus sabe que eu estou aqui, eu estava me escondendo de Deus, enquanto eu não aparecer, Deus vai permitir essa tempestade. E aí então os marinheiros falaram, então e agora? Vamos oferecer um sacrifício para esse Deus, para que ele pare com essa tempestade. Aí Jonas falou, não, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Deus não quer sacrifício, Deus somente quer que eu faça aquilo que Ele me mandou fazer. Não adianta, eu posso dar a oferta que for, eu posso dar a maior oferta da igreja, eu posso dar o maior dízimo da igreja, eu posso dar o maior voto, eu posso comprar um monte de cobertor, mas se eu não fizer o que Deus me chamou para fazer, a tempestade não vai parar, a tempestade vai continuar, porque o que Deus quer não é o que eu tenho para dar para Ele monetariamente. Deus quer mais que isso, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida, Deus quer o teu tempo, Deus quer saber o quanto Ele tem, quanto o teu coração quer dEle. Deus quer destronar as coisas que estão sentadinhas aí no teu coração acima dEle. Enquanto isso não sair daí, a tempestade vai continuar. Aí sabe o que Jonas falou? A única forma dessa tempestade parar, irmãos, me joguem no mar. Não, cara, a gente vai te matar, não, me joguem no mar, porque Ele me quer. Eu sou um servo do Deus vivo, eu sou um servo do Deus de Israel, Ele tem um propósito na minha vida, eu já sei que Ele tem um propósito na minha vida, eu estou tentando fugir desse propósito, mas não tem jeito. Quando Deus tem um chamado para uma pessoa, ela pode ir para o mais profundo abismo, lá ela vai encontrar com Deus. Quando uma pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer e ela não faz. Quando uma pessoa, ela tem um chamado, ela não está exercendo o seu chamado da maneira que Deus quer. Quando uma pessoa, Deus já chamou e Deus fala, não, você é diferente, você é meu escolhido. Enquanto a pessoa não faz o que Deus quer, ela não fica em paz. Ela não fica em paz. Parece que a vida dela é uma vida que está faltando alguma coisa. Parece que ela tem um espaço dentro dela que não é preenchido. E sabe quando vai ser preenchido? Quando ela se render. Posso ouvir um amém? Quando ela disse assim, eu me rendo, chega, não quero mais fazer do meu jeito, não quero mais fugir para Tarsis, é para Nínive que o Senhor quer que eu vá, eu vou, faça a tua vontade na minha vida, chega de querer fazer da minha forma, me perdoa por achar, por me sentir autossuficiente, achar que eu posso cuidar de mim mesmo, sendo que eu não posso. Eu já tentei, mas eu não posso, eu sou muito frágil. A minha emoção não aguenta sozinho. São muitas turbulências, são muitas tempestades para enfrentar sozinho. Ele se joga no mar. E qual que seria o normal de uma pessoa que se joga em alto mar, no meio do oceano? Morrer. Se jogou no oceano, irmão, já era, não aguenta por muito tempo. Chega uma hora que os braços não têm mais força para nadar. Só que quando ele se joga no mar, quando ele se rende, quando ele fala assim, não tem jeito, agora ou Deus me segura, ou senão eu morro. Naquela hora que ele vai afundando, Deus prepara um grande peixe. A Bíblia fala, Deus prepara um grande peixe. Não é baleia, as pessoas falam que é Jonas e a baleia. Não é baleia, a Bíblia não fala baleia, a Bíblia fala grande peixe. Então o grande peixe, que nós não sabemos qual é a espécie, mas é um peixe, é um tipo de peixe, que ele engole uma pessoa, e a pessoa pode sobreviver dentro dele. E aí Deus prepara esse peixe, que engole Jonas. E Jonas lá dentro do peixe ainda ficou duro na queda. Ainda lá dentro do peixe ele falou, não, eu não vou fazer a oração que ele quer.
Eu não vou para o lado que ele quer, porque eu não acho justo. Sabe por que Jonas não queria ir lá para Nínive? Porque Jonas falou assim: não, esse povo de Nínive não merece Deus, só no meu povo que merece Deus. Quem é ele para dizer quem merece e quem não merece Deus? Sendo que na verdade aquele povo lá, que Deus estava mandando ele ir lá pregar, só não se entregava para Deus porque não conheciam a Deus. Porque se eles ouvissem a palavra, eles iam render. Então Jonas era para ser usado para fazer isso, mas ele se achava santo demais para ir lá pregar para um povo pecador. É igual muitas vezes as pessoas que estão na igreja, elas acham que são mais santas, elas acham que são melhores só do que as pessoas que muitas vezes estão lá fora. Porque na verdade as pessoas, tem muita gente que está lá fora que ainda não conhece a Deus. Se tivesse o conhecimento, a experiência que nós tivemos, tenho certeza que às vezes essas pessoas seriam mais fervorosas do que muitos de nós. O que elas precisam? Só de uma palavra. E quem vai dar essa palavra para essas pessoas? Quem vai dar essas palavras? Quem está lá fora? Não, somos nós. Nós que estamos aqui dentro, nós que estamos recebendo a palavra, nós que temos o conhecimento desse Deus. O que Deus espera de nós? Que nós nos apresentemos para fazer a obra dele. Mateus, no capítulo 25, a Bíblia fala de uma parábola, que é a parábola dos talentos. Um senhor, ele foi viajar e ele começou a distribuir talentos. Ele disse assim: ó, eu vou deixar 10 talentos com você, 5 com você, 2 com você e 1 com você. E quando eu voltar, eu quero ver esses talentos multiplicados. E a Bíblia fala que ele foi fazer a viagem. Quando ele voltou, o que tinha 10, multiplicou mais 10. O que tinha 5, multiplicou mais 5. O que tinha 2, multiplicou mais 2. E o que tinha 1, sabe o que ele fez? Ele escondeu o talento. Ele escondeu o talento. E aí então ele disse assim para o senhor dele, quando o senhor veio cobrar: cadê o talento que eu te dei? Você multiplicou? Não, senhor, eu fiquei com medo de perder e eu escondi. E o senhor falou: ó, então vai pegar onde você escondeu, porque esse talento que era seu eu vou dar para aquele que tem mais. Porque aquele que tem, mais será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Não é momento de nós escondermos os nossos talentos. Não é momento de nós nos escondermos nos porões dos navios. Não é momento da gente querer fazer as viagens que vão nos trazer prazeres individuais. Mas é tempo da gente pensar no coletivo. É tempo da gente pensar que tem gente morrendo por não ter ninguém para pregar. É tempo da gente falar: Deus, o que eu posso ser útil na tua obra? O que eu posso ser útil, Senhor? Quantas vidas que talvez o pastor não vai conseguir pregar porque não estão no meio de convivência dele, mas estão no meu meio de convivência. Então o Senhor conta comigo. Então eu não vou enterrar o meu talento, mas eu faço um propósito de multiplicar. Chega de esconder o talento. E aí então a Bíblia fala que chegou uma hora que Jonas já estava se sentindo enjoado, o peixe estava enjoado, o Jonas estava enjoado. É assim que a nossa vida fica quando a gente se esconde de Deus. A gente fica enjoado. Parece que a nossa vida não tem sentido. Parece que a gente fica como se estivesse balançando. Tem gente que não pode viajar de navio porque vomita. Tem gente que passa mal, que dá náusea. Tem gente que não pode com avião, com navio. Jonas estava enjoado, o peixe estava enjoado. Aí no momento que Jonas se dobrou e orou na barriga do peixe, e ele falou assim: Senhor, tá bom, eu me rendo, não me escondo mais, até aqui tu tá me vendo. E a palavra fala que lá no ventre do peixe, Deus o visitou de maneira poderosa. E ali no ventre do peixe ele encontrou de novo com o seu chamado, ele encontrou de novo com Deus. E eu quero dizer que nessa noite é a oportunidade que Deus está nos dando de encontrar de novo com Ele, de encontrar com os nossos chamados, de encontrar com as revelações, de experimentar de uma presença que nós nunca experimentamos, de uma porção que nós nunca experimentamos. Mas se nós hoje pararmos de nos esconder e nos apresentarmos, nós vamos sair daqui para viver um novo tempo, e talvez o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da nossa vida. Mas como soldado, Deus está dizendo para você: não se esconda. Soldado que é soldado não se esconde na guerra, mas ele se apresenta. E o Senhor está falando, sabe, tem muitas áreas da tua vida que você está escondido. Por que o homem se esconde? Por que o homem se esconde? Olha para quem está do seu lado e fala: por que o homem se esconde? O homem só se esconde quando a mulher fala: eu quero falar com você hoje à noite. Quando você chegar do trabalho. E se ela falar isso, é porque ela já descobriu tudo. Ela já tem 2 prints das conversas, ela já imprimiu. E ela já tem 2 testemunhas, que são os 2 filhos.
Como eu só tenho um, então só tem uma testemunha, que já nem nasceu ainda. Se ela pedir para conversar, ela já tem tudo, ela já está totalmente prevenida e armada. Pode ter certeza. Por que o marido se esconde? Ele se esconde quando ele deve. Ele se esconde quando ele fez coisa errada. Ninguém se esconde quando está fazendo tudo certo. Sim ou não? Quando você escondia da sua professora, na faculdade, na escola, quando você não fazia o trabalho, você sentava na última cadeira, falava, ela não vai me ver. Não é verdade? A gente se esconde quando a gente está fazendo as coisas erradas. Quando que a esposa se esconde do marido? Quando ela fez um chazinho para ele e fez ele dormir. Fez ele, não sei se ela colocou talvez até um boa noite Cinderela. Fez ele dormir. Para quê? Com qual objetivo? Por que razão? Porque ele dormindo, ela entra. E eu nunca vi. Elas começam a entrar igual Jesus quando ele entrou, sem fazer nenhum barulho, que os discípulos nem viram. Quando viu, Jesus já estava na mesa. Ela vai no quarto, no pezinho, vê a carteira dele onde está, pega a carteira, tira o cartão, Visa ou Mastercard, e vai no shopping. Só que ela se esquece. De quê que ela se esquece? De que ele contratou um serviço do banco, para cada compra que for feita, vinha a mensagem, acabaram de comprar no seu cartão, e o Itaú avisa, ele é amigo do Itaú, ele é amigo do Santander, ele é amigo do Bradesco. E não adianta falar que não comprou, porque na hora que você comprou, já sai lá, bolsa Louis Vuitton. Ele acorda desesperado, já liga, o que você está fazendo? Ela falou, você não estava dormindo? Não adianta querer esconder. Quando que um filho se esconde? Quando que o marido se esconde? Quando que uma esposa se esconde? Quando nós nos escondemos do nosso Criador? Quando nós nos escondemos de Deus? O homem só se esconde de Deus quando ele erra, quando ele não está 100%, quando ele sabe que ele está pisando na bola, quando ele sabe que ele não está fazendo tudo o que ele pode, que ele não está dando o seu melhor, ele se esconde. Pastor, mas não é bem assim. Eu sabia que você ia falar isso. Então, eu já preparei o resto da frase. Porque, na verdade, o homem não só se esconde quando ele erra, mas ele também se esconde quando ele faz tudo certo. E ele, na expectativa de dar tudo certo, ele vive tudo errado. O homem não só se esconde quando ele faz tudo errado, mas ele se esconde quando ele faz as coisas certas e as coisas estão tudo errado para ele. Assim aconteceu com Elias. A Bíblia fala que Elias, ele enfrentou 850 homens, profetas de Baal, treinados. Ele vence, Deus responde com fogo a oração que ele fez. Ele é honrado, o nome do Senhor é honrado. Mas no outro dia, uma mulher chamada Jezabel disse assim, eu vou arrancar a tua cabeça. E ele fez tudo certo e agora estava sofrendo ameaça de morte. O que ele faz? Entra numa caverna, se esconde dentro de uma caverna, achando que Deus não vai vir aqui na caverna. Você acha que Deus não tem mais o que fazer? Ao invés de ir lá, me milindrar, você acha que Deus, lá do céu, Deus vai pegar outro, vai pôr no meu lugar, outro profeta, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais? Como tem muita gente que troca as coisas como se estivesse trocando de roupa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem gente que troca as coisas como se estivesse trocando de roupa. Tem gente que troca o marido como se estivesse trocando de roupa. Tem gente que troca a esposa como se estivesse trocando de roupa. Tem gente que despreza um filho como se não fosse nada, como se não tivesse saído de si próprio, como se tivesse saído de si. Tem filho também que troca a mãe, troca o pai, põe no asilo, fica lá no asilo. Não, estão cuidando. Chega lá no asilo, não tem nada, está sofrendo, coitado, só porque não lembra mais das coisas, porque agora Deus deu o esquecimento. Como o Maguila, coitado do Maguila, hein? O Maguila está lá, não lembra mais de nada, tomou tanta pancada na cabeça, não lembra mais de nada. Mas cadê os filhos? Cadê todo mundo? É nessa hora que a gente vê que o ser humano, ele está se degradando. Nós estamos vivendo uma sociedade que está cada vez mais egoísta, e que eles querem viver a vida, e que o lema de hoje é seja feliz. Não importa o que você tenha que fazer, não importa se você tenha que trair, não importa se você tenha que decepcionar alguém, não importa se você tenha que pegar uma amizade, destruir uma amizade de anos só para se dar bem, passa por cima. É assim que os coaches estão ensinando. É assim, nós somos ensinados a sermos melhores do que os outros.
Mas Jesus nos ensinou que nós temos que ajudar os outros a serem tão bons como nós somos, ou até melhores do que nós somos. Jesus nos ensina tudo ao contrário. Jesus nos ensina que nós temos que descer para ajudar quem ainda está lá embaixo a subir. Mas não, a gente quer subir para mostrar que a gente para mostrar que a gente acontece, para mostrar que a gente faz, para mostrar que a gente é apostólico, para mostrar que a gente tem um anel no dedo, para mostrar que a gente é líder, para mostrar que a gente é cacique, e agora quem está embaixo é índio da gente e a gente dá ordem, porque eu sou líder. A gente quer, quando a gente tem que aparecer, a gente se esconde, e quando a gente tem que se esconder para Jesus aparecer, a gente quer aparecer. Mas o Elias foi para a caverna achando que Deus ia trocar de profeta. Não, Elias, você não quer? Eu vou levantar outro no seu lugar, irmão. Mas era com Elias, Deus tinha um propósito com Elias. Elias não estava na caverna porque ele errou. Elias estava na caverna porque ele acertou. E ele não aceitava ser injustiçado e perder a cabeça porque ele tinha acertado. Eu tenho muita dificuldade com isso na minha vida. Até hoje eu sofro algumas coisas, até hoje eu tenho marcas dentro de mim, porque até hoje, muitas vezes eu não compreendo e eu questiono Deus certas coisas que aconteceram na minha vida, sendo que eu fiz tudo certo, mas o que eu tive de retorno foi tudo errado. É como se eu plantasse uma coisa boa e eu colhesse uma coisa podre. É muito ruim quando isso acontece. Quem já viveu isso na sua vida? Parece que você plantou tudo certo, mas na hora de colher, parece que você está na colheita errada, não é possível. Eu faço tudo certo, eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo de todos os cultos, eu não falto um culto, eu tenho os defeitos, mas não é possível que esses defeitos que eu tenho fez tudo isso acontecer na minha vida, não é possível, não é? É nesse momento, exatamente, da incompreensão, é nesse momento que a gente se sente injustiçado, que a gente entra na caverna igual a Elias e pede a morte muitas vezes. Quantas pessoas estão escondidas nas depressões, quantas pessoas que só estão aqui, até muitos de vocês que só estão aqui pela graça. Você já está em depressão, você está em depressão, você está em depressão, você está triste. Se você chora todo dia, você já está em depressão. Se você fica triste a maioria do tempo, de 24 horas, 20 horas você fica triste, 4, você fica tipo, nem sorriso você dá, você fica normal. Você está numa depressão, não é profunda, mas você está nessa depressão. Mas hoje o Senhor, assim como foi na caverna, chamar Elias e tirar ele daquela depressão, daquela tristeza e falar, sai daí, o que você está fazendo escondido aí? Eu ainda tenho grandes coisas para fazer e você vai andar muito, não importa se você foi injustiçado, eu sou o Deus que continuo sendo Deus na tua vida. Aleluia, eu vou te buscar na caverna. Assim como Pedro, quando foi para o barco, quando ele entrou no barco, que ele disse, agora eu vou pescar, acabou o meu ministério. Jesus foi na praia, Deus foi na caverna, Jesus foi na praia e falou, Pedro, tem alguma coisa aí para comer? Ele falou, acho que ele era meio rabugento, ele falou, não tem mais nada para comer. Pô, caramba, eu estou aqui pescando, você vem trabalhar, porque você não quer trabalhar. Depois Jesus repetiu, falou, ei, tem alguma coisa aí para comer? E na segunda vez que ele falou, eu falei assim, essa voz eu conheço. Mas ele saiu de todo o plano dele, ele já era para estar no céu, sentado no trono, mas ele fez questão de ir lá na praia para dizer para o discípulo dele, ainda não acabou, a minha eleição ainda continua na sua vida. Pedro, lembra que eu falei, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O plano na tua vida ainda é muito grande, não é momento de você desistir, não é momento de você achar que Deus se esqueceu de você. Não se esconda de Deus, não se esconda do teu chamado, não se esconda do teu propósito. Deus vai te buscar aonde você estiver. A Bíblia fala que o bom pastor, se ele perde uma ovelha, se ele tem 100 ovelhas, se ele perde uma, ele deixa as 99 e ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele vai atrás daquela que se perdeu, porque ele fica preocupado com ela, porque ela vai andar pelos montes. Ela acha que ela pode andar sem o pastor, mas é uma ilusão, porque depois ela começa a andar pelos montes, ela começa a ver que ela não tem mais o cajadinho para guiar ela vê que a lã dela está crescendo tanto, e às vezes ela está comendo mal, às vezes ela se encontra com as feras do campo, e essas feras atacam ela, e por um milagre ela não morre. Quantas vezes foi para lá morrer, mas ela não morreu. Por quê? Porque ainda o pastor estava procurando ela. O pastor estava procurando ela. Mas muitas vezes, quando o pastor a encontra, ela já está ferida. Ela está ferida pelas feras. Ela tem feridas abertas. E aí sabe o que acontece? Ela está tão gorda.
E às vezes ou ela está muito magra, ou ela comeu muito, ela está muito gorda. Mas o que acontece é que ela está com muita lã e a lã pesa. Eu não sei se vocês já viram reportagens sobre tosquia de ovelha. Mas a ovelha, ela tem um período que, se você não cortar, aquilo ali começa a embaraçar tudo, fica tão grande que ela não consegue andar. Por isso que a ovelha precisa de um pastor. Você sabe que, na verdade, o único animal no mundo que precisa de um pastor é a ovelha. A ovelha é muito dependente do pastor. É interessantíssimo. Fizeram uma experiência, não sei, foi num país da Europa aí, fizeram uma experiência. Pegaram 3 pastores, os rebanhos dos 3 pastores, misturaram. E depois falaram assim: agora vocês falem, porque a ovelha conhece o pastor pela voz. Agora vocês falem. Sabe o que aconteceu? As ovelhas tudo misturada. Quando o primeiro falou, as ovelhas que eram dele já vieram para o lado dele. Quando o segundo falou, as ovelhas que eram dele vieram para o lado dele. E quando o terceiro falou, as que sobraram eram dele. As ovelhas conhecem o pastor pela voz. E aí, quando aquela ovelha, ela acha que ela está perdida, ela tentou sair pelos montes sozinha, mas agora ela não consegue voltar. Ela achou que o pastor, tendo 99, nem ia ligar para ela, mas ele deixou os 99, e ele está indo atrás dela, porque na hora que ele encontrar ela, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar ela nas costas, e ele vai voltar com ela, porque ela não aguenta andar sozinha. Ele volta com ela nas costas, e ele foi bem sucedido na sua jornada, e ele só vai ser pleno, oh, aleluia, quando ele tiver com a 100 de novo no seu aprisco. Um pastor nunca é pleno quando falta uma ovelha, assim como uma mãe nunca é plena quando falta um filho, assim como um pai nunca é pleno quando falta um filho, assim Deus não é pleno enquanto Ele não vê os seus filhos reunidos, enquanto Ele não vê essa ferida sua sarada, enquanto Ele não vê ainda esse choro seu, essa lágrima que está caindo todo dia enxugada, enquanto Ele não vê você verdadeiramente feliz, enquanto Ele não vê você verdadeiramente na presença dEle, enquanto Ele não vê você parar de se esconder dEle e se apresentar e falar: Deus, sem Ti eu não vivo. Ele não vai cansar, Ele não vai desistir, mas Ele vai andar pelos montes até Ele te encontrar. Oh, xereba cantarabalabaxá. Oh, quanto tempo da tua vida que você achava que você estava longe de Deus. Você estava mesmo, mas Deus estava atrás de você. Deus estava te procurando. E sabe por que nós cremos no arrebatamento, nós cremos na eternidade? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Tem muitas ovelhas que Ele ainda está procurando, e Ele não vai levar as 99 sem permitir que essa que está perdida seja encontrada. Eu termino essa palavra como eu comecei: não se esconda de Deus, se esconda em Deus. Salmo capítulo 27, versículo de número 5. Ele me esconde no recôndito, no seu recôndito. Ele me esconde aonde o inimigo não pode me encontrar. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Porque eles vão me procurar. Salmo 18. Eles vão me procurar, mas eles não vão me encontrar. Isaías 41. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. E eu termino com o Salmo 91, que até quem nunca vai na igreja conhece o Salmo 91. Até o bêbado tem o Salmo 91 aberto em casa. Versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aplauda ao Senhor se você crê nessa verdade. Se eu fosse você, eu ficava de pé no seu lugar, levantava suas mãos e agradecia. Eu vejo o pastor Jesus. Eu vejo o pastor Jesus andando pelos montes.
Eu vejo o pastor Jesus andando pela água rasa, procurando as ovelhas perdidas. Eu vejo o pastor Jesus andando lá por Osasco, buscando as ovelhas perdidas. Eu vejo o pastor Jesus andando por Guarulhos, buscando as ovelhas perdidas. Eu vejo o pastor Jesus andando por Itaquera, pela Zona Leste, pela Aricanduva, pela Moca. Eu vejo que o pastor Jesus, ele ainda não voltou. Ele podia voltar e acabar com esse caos de uma vez por todas, mas ele ainda não veio, porque ainda tem muitas ovelhas que ele não encontrou, ele está procurando pelos montes. E se você é uma ovelha que está ferida, que estava tentando andar sozinha, talvez você fale: pastor, essa palavra foi para mim, eu dou a volta,